Eu já vou projetar aqui. Esse é o título geral da nossa aula hoje. Você consegue encontrar o material, esse material que a gente está projetando aqui, na descrição do vídeo. Então, deixa para depois da aula, a gente vai projetar aqui todos os materiais que a gente preparou, mas no final da aula, se você quiser ter acesso a esse material na descrição do vídeo, você vai conseguir. Meu bem, pega uma água para mim, por favor. Então, vamos dar início com uma oração. Robson, por favor, nos conduz a Deus em oração. Aqui nós iremos iniciar a nossa aula, e aí a gente parte para a introdução da nossa revisão e apresentação das proposições. Sim, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, de entender melhor as Escrituras, ó Pai. E obrigado porque o Senhor nos proporciona essa tecnologia que nos aproxima mesmo em meio à distância, ó Pai. Obrigado porque esses recursos têm facilitado, têm nos ajudado a continuar com nossas atividades da igreja, Pai. Que esse seja um momento de aprendizado, tanto para aqueles que estão assistindo, como para esses que estão ensinando, ó Pai, que o Senhor esteja sempre falando aos nossos corações e nos abençoando, ó Pai. E essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, então, vamos lá para os nossos slides, para a nossa apresentação aqui do nosso tema. Então, hoje a gente vai falar sobre interpretar o livro do Apocalipse. A gente tem falado isso ao longo das nossas transmissões já, né? A gente já tem tratado desse tema. O que acontece é o seguinte, irmãos. A gente só faz um panorama, hoje a gente vai apresentar um panorama geral do nosso estudo no livro do Apocalipse, tudo bem? Então, o nosso estudo é baseado no livro do William Hendriksen, Mais Que Vencedores, né? A gente já tem enfatizado bastante isso, e vamos direto ao que nos interessa. Então, a revisão do capítulo 1, para a gente entender aí onde vai estar, em que vai estar firmada as nossas proposições. O capítulo 1, irmãos, do livro do William Hendriksen, vai apresentar qual é o propósito, o tema, o destinatário, o autor e a data do livro. Isso é o que a gente chama de introdução ao livro. Então, propósito, tema, destinatário, autor e data. Qual é o propósito do livro do Apocalipse? Eu botei aí uma grade, né, e um cristão ali com um crucifixo segurando. O propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal, cheio de auxílio e de consolo para cristãos sofredores perseguidos. Então, o propósito do livro, em resumo, é esse aí. Isso aqui é uma revisão, é a gente retomando o que a gente já estudou no capítulo 1 do livro do William Hendriksen. O propósito é esse. Nunca se pode perder de vista o propósito do livro do Apocalipse. Nunca se pode perder de vista o propósito desse livro. O objetivo do livro, que é trazer conforto para a igreja militante. Aqui tem um conceito importante que é necessário a gente pontuar. Existem duas características da igreja apresentada no livro do Apocalipse. Uma das características é a igreja triunfante, a outra é a igreja militante. O que é a igreja triunfante? É a igreja que venceu. O que é a igreja militante? É a igreja que hoje está militando. O que acontece é que a certeza da vitória para o crente é tão grande, a certeza do destino final do livro do Apocalipse é algo tão claro que nós podemos chamar a igreja de igreja triunfante. Porém, ainda que a gente tenha essa convicção, essa esperança de que a igreja vencerá no final, nós ainda militamos hoje. De maneira que, quando o apóstolo João escreve o livro do Apocalipse, um dos objetivos dele é esse que está aí na sua tela, confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. Esse livro é um livro cheio de auxílio e consolo para os cristãos que estão sofrendo perseguição. E qual poderíamos dizer que é o tema do livro do Apocalipse? O propósito é o objetivo, o tema é aquilo que o livro fala, é o assunto do livro, né?
Então, o grande tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão, que é uma representação simbólica de Satanás, a gente vai falar de simbolismo hoje ainda, e os seus seguidores. Então, assim como Cristo tem uma igreja, tem um corpo, tem seguidores, Satanás também tem os seus seguidores. Porém, o tema do livro é falar sobre a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. É justamente por isso, irmãos, que o nome do livro é Mais do que Vencedores, porque o tema do livro do Apocalipse é esse. O nome do livro, eu digo, o livro do William Hendricks, né? O nome do livro é Mais que Vencedores. Mais que Vencedores. Por quê? Porque a história do Apocalipse, a narrativa apocalíptica, simbólica, poética, de cartas que tem ali no livro do Apocalipse, ela tem um objetivo, tem um alvo, que é falar sobre a vitória do Cordeiro de Deus. A vitória sobre o mundo, sobre a morte, sobre o mal, especialmente a vitória final da sua igreja. Nesse sentido, irmãos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa expressão vencedor, ou mais do que vencedor, é muito comum no livro do Apocalipse. Eu falei para vocês que no grego a palavra para vencedor, para vitória no livro do Apocalipse, é a palavra Nikal, de onde vem a palavra Nike, da marca Nike, né? Que tem o símbolo. Vocês conhecem a marca Nike, por que eu estou explicando, né? Então, a palavra Nike vem do grego, vem de Nikal. E Nikal é o verbo vencer num tempo verbal chamado perfeito. Esse tempo verbal, o perfeito da língua grega, é diferente do nosso pretérito perfeito, é diferente do perfeito da língua portuguesa. Na língua grega, o perfeito indica uma ação completa e absoluta no passado, que garantiu de uma vez por todas, mas que tem os seus efeitos no tempo presente e para o futuro. É um tempo bem complexo, é um tempo verbal que não existe correspondente na língua portuguesa. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vencemos, aparece no perfeito. Ou seja, vencemos porque Cristo venceu na cruz de uma maneira absoluta e definitiva por nós, mas a sua vitória traz efeitos para nós ainda hoje. Irmãos, e qual é o destinatário do livro do Apocalipse? Em primeiro lugar, e especialmente, o primeiro destinatário do livro do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia. Está claro ali nos capítulos 1 até o 7, certo? Aí tem um mapa com a apresentação das 7 igrejas da Ásia: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia e Patmos ali, que é de onde o apóstolo João escreve a sua carta, né? Ou melhor, de onde ele escreve o livro como um todo, que inclui as cartas às 7 igrejas. Porém, em muito aspecto, o contexto social, o contexto econômico, de perseguição que a igreja vivia, se assemelha demais ao nosso contexto. De maneira que o livro do Apocalipse se aplica a nós também. Ainda que, quando João tenha escrito ali, inspirado por Deus, ele tenha em vista as 7 igrejas da Ásia Menor, em primeiro lugar, certamente ele tinha noção de que, como o último dos apóstolos, os seus escritos circulariam em todas as igrejas cristãs e que esses escritos permaneceriam ao longo do tempo. Isso era algo muito claro entre os apóstolos. Pedro, por exemplo, no final da primeira carta, quando fala sobre os escritos de Paulo, ele diz que os escritos de Paulo, assim como as sagradas escrituras, têm coisas difíceis demais de entender e que outras pessoas corrompem. A classe da UMP tem estudado lá a primeira carta de Pedro, eles podem ver isso de maneira mais objetiva, porém, é importante para nós também. O autor é João, o mesmo que escreveu os evangelhos e as 3 epístolas. E, nesse sentido, vale nós lembrarmos que nos evangelhos é apresentado aquilo que a igreja viu. A igreja que eu digo são os apóstolos, né? A igreja primitiva. Ali é apresentada a história de Jesus. Nas epístolas, nas cartas de João fala sobre aquilo que a igreja vê.
E em Apocalipse? Em Apocalipse, nós temos a revelação daquilo que a igreja verá. Olha que interessante, os escritos de João alcançam o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro estão ali expressos no livro de João. Especificamente, vem um destaque o Evangelho e o livro de Apocalipse. Por quê? Porque no Evangelho de João, a gente tem os detalhes da primeira vinda. E no livro do Apocalipse, os detalhes da segunda vinda. No Evangelho de João, a gente tem um Cristo que veio se sacrificar, morrer pela sua igreja para trazer salvação. No livro do Apocalipse, nós temos um Jesus que vem como um vitorioso, não mais num jumentinho ali em Maria, né? Não mais num estábulo, né? Não mais naquela situação de humildade em que ele veio, mas ele vem como um cavaleiro vitorioso, né? Ele vem vitorioso e para trazer vitória à sua igreja, né? Para julgar a sua igreja. A data do livro. João escreveu entre o ano de 95 e 96. Como eu falei, João foi o último apóstolo vivo. Isso está muito claro, irmãos, lá em João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21, o apóstolo João deixa bem claro que ele foi o último apóstolo a continuar vivo, a permanecer vivo, né? Ele foi o último a morrer, melhor dizendo. Lá no capítulo 21, quando João revela isso, que Cristo já havia previsto que João seria o último apóstolo a continuar vivo, João ainda comenta dizendo assim, surgiu uma lenda, surgiu uma história de que João não morreria, mas não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi que ele, de fato, seria o último a continuar vivo. Qual é o contexto social em que a igreja estava inserida? Então, a gente tem um mapa do mundo, mas mais especificamente a Europa, a Ásia e a África estão aparecendo aí no mapa. Verde escuro, a gente tem o Império Romano, então toda a área ali do Império Romano, a Península Ibérica, onde hoje é Portugal, Espanha, Península Itálica, onde tinha a capital do Império Roma, né, a região da Turquia, não sei se os irmãos conseguem identificar, se conseguem ver o cursor do mouse, eu estou aqui bem com o mouse em cima da Turquia. Então, aqui na Turquia, onde hoje é a Turquia, na verdade, é onde ficavam as 7 igrejas da chamada Ásia Menor. Olha que interessante. Não é o extremo da Ásia, existe esse extremo da Ásia aqui, que é onde fica China, Japão, hoje em dia, né? Nessa época já existiam impérios por aqui, tá, irmãos? A Coreia já existia, Han era um povo que habitava aqui na China. Só para a gente mencionar também a existência desses outros povos que existiam aqui. Essa imagem aqui é como o mundo estava exatamente no ano de 95 e 96 depois de Cristo. O mundo ele estava dentro desse contexto aqui. Vocês percebem que a Turquia está exatamente no centro do mundo, né? A gente tem 7 igrejas aqui, mas que meio que no centro do mundo. E além de estar no centro do mundo, estava quase que no centro do Império, né? O Império Romano já tinha alcançado lá as Ilhas Britânicas, a região da Inglaterra, que mais tarde vai ser conquistada pelos vikings na Idade Média, né? Quem assiste as séries aí da Netflix sabe bem dessa história, mas o que eu quero que vocês foquem é aqui na região da Turquia, de onde João escreve. Vamos para a primeira proposição, então. Cadê o nosso irmão Robson? Cheguei. Aí está o nosso irmão Robson, chegando aí. A graça e paz, meu irmão. Vamos para a primeira proposição. Então, Robson, eu vou passar aqui, apresentar a primeira proposição, e aí eu vou passar a palavra para você falar um pouco sobre essa primeira proposição. Então, a primeira proposição do livro é essa que vai aparecer aí agora. O livro do Apocalipse consiste de 7 seções. Elas são paralelas e cada uma cobre toda a nova dispensação da primeira à segunda vinda de Cristo. Como a gente pode entender isso, Robson? Não.
primeiramente, só lembrando, né, que os capítulos que a gente estudou anteriormente, quase todos a gente terminava com uma proposição que é como se fosse um resumo do que a gente estudou. Então, essa primeira proposição, ela ela é muito importante na interpretação do Apocalipse, porque a partir dela você consegue fazer uma leitura sabendo realmente onde está acontecendo cada coisa. Por quê? Quando ela fala que são 7 sessões, significa que ela é dividida em 7. O livro de Apocalipse é dividido em 7 partes. E essas 7 partes acontecem paralelamente. O que quer dizer isso? Se você for tentar ler o livro de Apocalipse cronologicamente, a história contada do capítulo 1 até o último capítulo, vai parecer que Jesus volta 7 vezes, vai parecer que o inimigo é derrotado 7 vezes, vai parecer que a igreja é derrotada, a igreja triunfa 7 vezes, e a nossa proposição 1, ela justamente nos explica isso, que não são 7 acontecimentos que vai no decorrer da história, e sim cada um deles paralelo, ou seja, é como se fossem várias linhas e o trajeto está sendo traçado ao mesmo tempo. Então, essa primeira proposição é justamente para explicar isso, que as 7 sessões elas vão caminhar de forma igual, uma ao lado da outra, rumo ao mesmo acontecimento, ou seja, não são 7 acontecimentos diferentes, é o mesmo acontecimento descrito, né, por visões diferentes, por olhares diferentes e por foco diferente. Algum vai focar mais no selo, na advertência, outro vai focar mais na destruição dos inimigos. Então, são visões diferentes, ou 7 visões diferentes, do mesmo acontecimento. Então, esse, para mim, eu acho que é a proposição mais importante, porque se você não souber dessas 7 divisões, você vai achar que Apocalipse está contando a mesma história e são acontecimentos diferentes, mas não são. São os mesmos acontecimentos contados de formas diferentes, um paralelo ao outro. Então, é como se fosse um quarteirão e várias ruas que levam ao mesmo destino. Essa é a nossa primeira proposição. O Ian colocou aqui, né, nos slides, quais são essas 7 sessões. A primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, é Cristo no meio da igreja, que vai ser interpretado ali, Cristo nos 7 candeeiros. A segunda sessão, do capítulo 4 até o capítulo 7, é a visão do céu e dos selos. Os 7 selos que vão ser ditos ali entre o capítulo 4 e o capítulo 7. Na terceira sessão, são as 7 trombetas, onde será anunciado o que irá acontecer. Então, não são avisos, né, sobre o que Deus irá fazer sobre a terra com os inimigos e também para anunciar tudo o que está por vir. Aí vem a quarta sessão, que é o dragão perseguidor, que é quando é descrito Satanás na forma de um dragão, onde ele persegue a mulher que representa a igreja. Isso a gente vai ver nas próximas proposições, que é uma coisa mais profunda. Apocalipse ele tem uma profundidade conforme vai passando os capítulos. Depois vem as 7 taças, que é onde a ira de Deus é derramada sobre a terra e sobre os seus inimigos. Então, as 7 taças, isso já é na quinta sessão. Sétima sessão é a queda da Babilônia. Queda da Babilônia que representa a sociedade que persegue a igreja, os políticos, o governo que persegue a igreja, tudo aquilo que seduz a igreja a se afastar dos caminhos de Deus. Isso tudo representa a Babilônia. E na sexta sessão vai representar a queda tanto da Babilônia quanto das bestas, que também são os aliados de Satanás. E na última sessão, que é a sétima, vai ser a grande consumação, que vai tratar o quê? A queda do dragão. Então, primeiro, no começo ali da sétima sessão, que é do capítulo 20 ao capítulo 22, já vai mostrar a derrota de Satanás, a derrota do dragão, e aí começa a deixar mais claro a vitória de Cristo
e descreve de forma mais específica a questão da vitória da igreja, a igreja triunfando, a nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Tudo isso é descrito mais detalhadamente ali na 7ª sessão. Então, essa é a nossa proposição 1. Amém. E, Robson, só para falar com o pessoal aí que tá nos acompanhando, se você ainda não tem essa divisão na sua Bíblia, é importante anotar na sua Bíblia essa divisão das 7 sessões, e quando você for ler o livro do Apocalipse, entender direitinho como é que está dividido as 7 sessões. Se você não tem esse material que a gente está projetando, aqui na descrição do vídeo você consegue fazer download do PDF desse material. Então, vamos para a próxima sessão, para a próxima proposição, e aí eu vou passando, Robson, você fica à vontade, tá bom? Ok. Segunda proposição. As sessões podem se agrupar em 2 divisões maiores, que é a primeira divisão maior do capítulo 1 ao capítulo 11, que aborda, né, a primeira, a segunda e a terceira sessão, e a segunda divisão maior, que é vem a sessão 4, 5, 6 e 7. Quando eu dei essa aula, eu ainda usei o exemplo como se fosse uma série. Como é que uma série é dividida? A série é dividida de temporadas e dentro das temporadas tem os seus episódios. Então, é como se o livro de Apocalipse fosse uma série. A primeira temporada seria a divisão maior, composta dos episódios, né, que seriam as sessões 1, 2 e 3, e a segunda temporada, que compõe os episódios 4, 5, 6 e 7. Quais são os temas dessas divisões? Aí eu lembro até que a gente fez uma música, a gente fez 2 músicas separando as divisões. A primeira música, usando a melodia lá do Atirei o Pau no Gato, explicando o que compunha a primeira divisão. Como é que é? Cristo nos 7 candeeiros e o livro com 7 selos, 7 trombetas do juízo e o conflito na terra assim se fez. Então, isso está abordando a nossa primeira divisão, uma coisa mais superficial, uma batalha mais física, mostrando ali a igreja perseguida e tal. Quando entra na segunda divisão, começa um assunto mais profundo, que é justamente o que está escrito aí no slide, né? Revela aí, cadê? A segunda divisão, ela tem um progresso em profundidade ou intensidade de um conflito espiritual. E aí a gente fez até a nossa segunda música, que aí, como é que era? A mulher e o filho foram perseguidos pelo dragão e seus escolhidos, a besta da terra, a besta do mar, e a meretriz foram ajudar. A ira de Deus 7 taças se fez, derramadas na terra uma por vez. Meretriz e as bestas foram derrotadas, a vitória de Jesus foi consumada. O dragão malvado dessa vez caiu, a nova Jerusalém então surgiu, um cenário espiritual mais profundo, assim nos mostra Apocalipse, o fim do mundo. Eu fiz essas musiquinhas para facilitar de você decorar e até separar quais são essas divisões. Então, a primeira divisão é algo mais, uma batalha mais superficial. Quando chega na segunda divisão, é algo mais profundo, como a própria música diz, né? Um cenário espiritual mais profundo, onde Satanás ali é descrito em forma de dragão, a igreja como mulher, Cristo é o varão, né? Que a mulher tá para ter, né? Para dar à luz. Então é algo mais profundo, começa a ser algo mais profundo de teologia, de perseguição, uma batalha mais acirrada mesmo, que aí é quando as coisas começam a, digamos assim, pegar fogo, né? Começa uma batalha mais profunda. Não sei se o Ian quer completar alguma coisa dessa proposição. Acho que não, né? Tá. Então, aí a gente vai para a proposição 3. Ian, peraí que o Ian está conectando.
proposição 3. Espera aí que eu estou com um livro aqui. Ok. Aí está. A proposição 3 é: o livro é uma unidade. O livro é uma unidade. Os princípios de conduta humana e de governo moral são progressivamente revelados. Os candeeiros dão lugar aos selos, os selos às trombetas, etc. Isso. Nessa proposição, ou quando a gente estudou isso, a gente falou que Apocalipse ele não tem nenhum ponto perdido. Eu até usei o exemplo do armário, né? Quando a gente chegou ao armário, né, que a gente comprou pela internet, a gente tem que montar. E aí, quando a gente vai montar, sobra um pedaço de madeira, sobra um parafuso, sobra um monte de coisa, mas o armário está montado. Você pensa, ué, da onde que é essa peça que sobrou? Apocalipse não tem isso, ele não tem nenhuma peça sobrando. O livro ele tem uma unidade onde tudo que é descrito em uma sessão tem ligação com outras sessões. Então, ele não está perdido, não tem nenhuma peça que você possa estudar por fora. Hoje eu vou estudar a sessão 5, porque ela não tem nada a ver com as outras sessões. Não, toda sessão vai ter algo em comum com as outras. E a gente tratou também que Apocalipse, tudo que é citado em Apocalipse, ele também não é um livro perdido da Bíblia. A gente viu outros textos da Bíblia que cita acontecimentos descritos em Apocalipse. Então, não é um livro perdido, não é um ponto perdido, é um livro que tem uma unidade, e essa unidade é muito importante, tem que ser estudado o livro unido. Se você querer estudar, não, vou estudar só a primeira sessão, isso já basta para mim? Porque a gente está ensinando que tem 7 sessões, e essas 7 sessões são paralelas. Então, você pensa, então, se eu estudar uma sessão, já tenho a história toda. Não, você precisa estudar o livro inteiro. A unidade do livro ela é muito importante para você poder compreender, até porque tem coisas que serão ditas nas primeiras sessões, mas serão detalhadas nas últimas sessões aquelas mesmas coisas. Então, por isso, é preciso estudar o livro inteiro e estudá-lo como uma unidade e não como vários pedaços soltos dentro da Bíblia. Robson, é importante essa proposição 3, ela ajuda as pessoas a entender que as 7 sessões, às vezes as pessoas podem achar que as 7 sessões são 7 textos diferentes, né, 7 livros diferentes, né, e não são. Ali foram formas que o apóstolo usou para descrever o acontecimento, né, e aí é importante a gente lembrar do propósito do livro. Qual é o objetivo do livro ter sido escrito? Porque tem muita gente que acha que o objetivo do livro ter sido escrito é revelar dia a dia quais são os acontecimentos do livro do Apocalipse. Como se eu fosse dizer assim, olha, primeiro vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não é esse o objetivo do livro. O objetivo do livro é falar sobre a vitória de Cristo sobre o dragão, sobre os seus seguidores, né? Mostrar que a perseguição da igreja militante terá fim, a perseguição terá fim, e a forma como o João coloca isso é uma forma simbólica, é uma estrutura específica, uma estrutura que tem o número 7 como um número, assim, claramente é um número simbólico, não é uma interpretação de um autor. Todo mundo sabe que o número 7 é um número importante no livro do Apocalipse, né? Você tem 7 taças, 7 igrejas, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, enfim, tem várias vezes aparece o número 7 ali, ele é um número simbólico, e da mesma forma são 7 sessões também, e as sessões precisam ser entendidas como paralelas, mas o livro como um todo tem um tema, ele é uma unidade, né? Isso é muito importante. A própria descrição que está no slide, ela fala sobre isso, né? Os candeeiros dão lugar aos selos, e os selos às trombetas, etc. Ou seja, um é o mesmo que o outro, um está ligado ao outro diretamente. Então, não tem como você querer estudar somente as taças, sendo que você não sabe o que foi anunciado nas trombetas. Então, tudo tem uma ligação e é muito importante isso, esse estudo em conjunto das sessões. Robson, só uma coisa que eu acho interessante também para o pessoal, essa ideia de que os princípios de conduta humana e de governo divino,
eles são progressivamente revelados. O que isso significa? É que, no começo, nos primeiros capítulos, já se fala sobre o final dos tempos. Veja, o texto das cartas termina dizendo assim: ao vencedor darei a coroa da vida. Isso é o final dos tempos, isso é falando sobre como vai ser na glória o que vai ser dado para as igrejas que permanecerem fiéis, né? Agora, o que significa progressivamente revelado? Significa que, ainda que a primeira sessão ela fale sobre o final dos tempos, ela fala pouco. Ela fala pouca coisa. E na medida que vão passando as sessões, você vai aprendendo mais coisas vão sendo ditas, as coisas vão se tornando mais explícitas. Então, tem como identificar Satanás na primeira sessão? Tem, mas ainda é muito sutil ali. Agora, quando você vai para as últimas sessões, é bem explícito a influência de Satanás na igreja, a influência de Satanás no mundo. Então, é um tipo de literatura bem específica e, assim, muito bonito quando você consegue entender essa dinâmica das sessões. E isso que você falou está justamente colocado na próxima proposição, que é a proposição 4, né? A questão do clímax, né? O clima vai intensificando conforme você vai estudando. Lê para a gente a quarta, porque aqui eu estou no celular, então está bem pequenininho para mim. Certo, tudo bem. Então, quarta proposição. As sessões são organizadas em climática crescente. Há um progresso na ênfase escatológica. Então, o juízo final, ele é primeiro anunciado, depois ele é apresentado e, por último, ele é descrito. A mesma coisa acontece com relação ao novo céu e nova terra. Primeiro, o novo céu e nova terra é anunciado, depois é apresentada e, por último, você tem uma descrição mais detalhada, né? Por isso que é só lá em Apocalipse 20 a 22, a última sessão da grande consumação, é que a gente tem descrições como, por exemplo, a rua de ouro, né? No céu, na nova terra, onde nós habitaremos, tal. É justamente por isso. Nessa proposição, ela tem uma ligação muito forte com a proposição anterior, porque a gente falou sobre estudar com a unidade do livro. E nessa proposição que fala dessa intensidade, é justamente um estudo unido de todas as sessões. Como eu falei, se você estudar apenas a primeira sessão, você vai ter um conhecimento muito superficial do que realmente vai acontecer no fim dos tempos. E aí, conforme você vai avançando nas sessões, vai estudando os capítulos por capítulo, quando você chega na última sessão, você começa a entender coisas claras. Então, você entende, por exemplo, por que a igreja é perseguida. A igreja é perseguida porque ela recebeu a luz para ser transmitida ao mundo que está em trevas. As trevas odeiam a luz. Se a igreja traz a luz, então o mundo odeia a igreja. Então, muitas coisas serão ensinadas conforme você vai estudando o livro. E é o que eu falei, no começo é uma coisa mais superficial, é mais uns avisos à igreja, né? Primeiro é mais anunciando tudo o que vai acontecer. Conforme vai caminhando ali, mais ou menos no capítulo 6, os acontecimentos começam a ser anunciados com um pouco mais de descrição, mas ainda é muito pouco. E aí, quando você caminha um pouco mais, já avança já na segunda divisão maior, e aí começa uma coisa mais profunda, uma intensidade, começa dragão persegue a mulher que vai ter o varão, e aí a Babilônia aparece as bestas, então começa uma coisa mais profunda, já não é mais aquela questão de a igreja é perseguida e ponto. Não, já começa a dar nomes aos bois, né? Assim dizendo, dragão, as bestas, a Babilônia, quem são cada um deles, como cada um deles é derrotado, porque no começo só mostra que a igreja é vitoriosa, mas não descreve quem é o que é derrotado para a igreja ser vitoriosa. E aí, quando chega no final, vai mostrando a derrota de cada um, mostra a derrota das bestas, mostra principalmente a destruição da Babilônia, né? Tem um capítulo totalmente voltado a isso, acho que é o capítulo 18, se eu não me engano, e depois vem anunciando mais detalhadamente como que é a volta de Cristo, como que é a Nova Jerusalém, os benefícios, né, para aqueles que
que permaneceram fiéis. Se você também não lê progressivamente, você vai perder a ênfase que ele dá naqueles que seguiram a Cristo e que, por causa disso, foram mortos. Então, no começo só mostra a igreja perseguida, mas conforme você vai caminhando, vai mostrando a igreja perseguida, muitos sendo mortos, as almas colocadas diante do trono, né? Isso aí para mostrar que eles estão ali diante, quando as taças são derrubadas sobre a terra. Então, os mártires, né? Eles testemunham, eles assistem as taças sendo derramadas sobre a terra, e aí eles desfrutam finalmente da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, todos os benefícios para aqueles que permaneceram fiéis. Como você disse, né? Lá nas 7 igrejas só fala, ao vencedor darei a coroa. Bom, só fala isso. Mas quando você chega lá no último capítulo, vai falar, o vencedor vai ter isso, vai ter as ruas de ouro, vai ter os benefícios daqueles que permaneceram fiéis, vai reinar com Cristo, né? E todos os detalhes que é mostrado na última sessão do livro de Apocalipse. Acrescentar alguma coisa? Ô, Robson, e uma coisa interessante com relação a essa estrutura por exemplo, o juízo final. Primeiro ele é anunciado, depois ele é apresentado e, por último, ele é descrito. Essa estrutura, a Bíblia toda tem essa estrutura. Veja, qual é o centro da Bíblia? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é anunciado pelos profetas, lá no Antigo Testamento, na verdade, desde o Pentateuco, desde o livro do Gênesis 3,15, nós temos o anúncio do Redentor, né, o anúncio daquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, Cristo é anunciado no Antigo Testamento. Nos Evangelhos, ele é apresentado, a gente tem ali a apresentação clara, explícita, da vida de Jesus, da sua obra, né, o que ele fez na cruz por nós. E no restante do Novo Testamento, nas cartas, nós temos uma descrição. Então, é justamente na carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, né, nas 2 cartas aos Coríntios, na carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas paulinas, não só de Paulo, mas também de Pedro, de Tiago, a carta aos Hebreus. Nos livros do Novo Testamento, nós temos a descrição que explica o que Cristo fez na cruz. Por mais que os evangelhos falem sobre a obra de Cristo, por exemplo, não está claro nos evangelhos o tema da justificação ou da salvação somente pela fé. Isso vai ficar mais claro em Gálatas, isso vai ficar mais claro em Romanos, que vão descrever aquilo que Cristo fez. Então, essa estrutura que tem em Apocalipse, anunciado, apresentado e descrito, também está nas Escrituras. As Escrituras anunciam Cristo, apresentam Cristo e, por último, descrevem Cristo, né? Então, o livro do Apocalipse, ele mostra, mais uma vez, que a dinâmica da história da redenção também está presente ali naquele livro do Apocalipse, né? Mas, meu irmão, muito obrigado. Só uma observação. Pode falar. Eu esqueci de citar da primeira proposição. Da onde até onde, né? Lembrando que Apocalipse ele acontece da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, que é quando acontece o juízo final. Então, ele não é a descrição desde o início de Gênesis, desde Adão. Não, Apocalipse ele começa aquela história de Apocalipse a partir da primeira vinda de Cristo. Ali começa Apocalipse. Então, a gente falou de 7 sessões paralelas. O caminho começa da primeira vinda de Cristo e vai terminar na segunda vinda de Cristo. Acho que é importante colocar isso. Perfeito. Ficou claro aí. Muito obrigado, meu irmão. Graças e paz do nosso Deus para você, para a sua vida. E foi muito útil para nós essa revisão das proposições. E hoje, Robson e demais irmãos, nós vamos continuar falando sobre o simbolismo no livro do Apocalipse e, por último, apresentar uma 5ª proposição. A gente não vai apresentar agora a 5ª proposição, porque primeiro a gente vai explicar algumas coisas aí do tema do simbolismo no livro. Esse é o título do capítulo 5, e hoje
o ensino principal nosso, irmãos, é que para entender o simbolismo do livro do Apocalipse, é importante, é necessário distinguir entre o principal e o detalhe. Se você não fizer uma distinção daquilo que é principal, daquilo que é mais importante, daquilo que é fundamental no livro do Apocalipse, do detalhe, você vai errar na interpretação. Você não vai conseguir compreender o simbolismo corretamente. Tem gente que diz assim, poxa, é muito difícil entender os símbolos do Apocalipse. A dificuldade está nos símbolos. Então, o que significa os olhos de fogo? Aí a gente quer, poxa, mas o que é fogo? Fogo é isso, é aquilo. E a gente termina olhando para o detalhe como mais importante do que o principal. E é aí que a gente erra. Porque se a gente perde o ensino principal daquela passagem, a gente não vai conseguir entender corretamente o detalhe. Então, qual é o erro? O erro das interpretações que normalmente são feitas no livro do Apocalipse é colocar o símbolo como a parte separado, né? Entenda a parte aí como separado, e perder a unidade do livro. Você separa o símbolo ali e desconsidera completamente o contexto. Na verdade, isso é um erro ao se interpretar qualquer livro da Bíblia, tá, irmãos? A gente precisa interpretar o livro dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto. Tem uma frase que eu ouvia muito na adolescência, nas escolas dominicais, eu não sei se era assim com você também, Robson, mas o pessoal costuma dizer que texto fora do contexto vira pretexto para a heresia. Texto fora do contexto vira pretexto para a heresia. Texto fora do contexto vira pretexto para a heresia. Então, como é que surgem as heresias? As heresias surgem com textos fora do contexto. É quando você desconsidera o contexto. Tinha isso também, Robson? Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Então, veja, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. É a teologia do Superman, que a afirmação é essa. Você é o Superman, é isso que você está falando, quando você diz tudo posso, está dizendo que é onipotente, é isso que você está dizendo, então é muito mal interpretado. No contexto ali de Filipenses, Paulo está falando sobre sofrimento. Então, não use o texto fora do contexto. Ian, que pergunta a gente pode fazer para distinguir o principal e o detalhe? A pergunta a ser feita, irmãos, para conseguir distinguir é: qual é o quadro apresentado no todo? Qual é o ensino central? É primeiro isso que você tem que responder. Então, beleza, você começou a ler um texto lá e o texto trazia um monte de informações difíceis. Um monte de detalhes, um monte de símbolos. Você vai querer primeiro responder tudo, o que significa cada um dos elementos, para depois tentar entender qual é o ensino central? Não é, está errado. Não é essa a forma correta de fazer. Então, vamos fazer uma aplicação aí do estudo do simbolismo, trazendo os 2 últimos capítulos de Apocalipse, Apocalipse 21 e 22. O que descreve Apocalipse 21 e 22? Está aí no texto. Existe ali uma descrição da Nova Jerusalém. Coloca aí no comentário se você já viu uma descrição da Nova Jerusalém igual essa imagem aí, ó. A gente tem aí uma rua de ouro, tem paralelepípedo de ouro, não sei se é paralelepípedo e tal, mas a pessoa conseguiu ver a ilustração de maneira tão clara que colocou ali os mínimos detalhes, né? Interpretou tudo como literalmente tal. E aí, o tempo todo, alguém pergunta assim, poxa, mas vai ser de ouro mesmo? Como é que é isso? Vai ser de ouro, porque a Bíblia diz que vai ser de ouro, então vai ser de ouro. E termina que a gente foca no ouro da rua, sabe? A gente esquece do que a passagem está falando. A passagem está falando sobre uma cidade, a Nova Jerusalém. Ela não está falando sobre ouro. Então, o ouro ali, o elemento ouro, é um detalhe. É um detalhe. Ele tem o seu significado? É óbvio que tem. Mas você não tem que primeiro dizer o significado do ouro para depois tentar entender o significado da passagem, ou então perder completamente o significado da passagem. Você tem que entender a passagem como um todo. Então, Apocalipse 21, irmãos, fala sobre
muros, fundações, portões, rios, o texto fala sobre um rio. Tudo isso são detalhes do ensino central. Qual é o ensino central? O ensino central é que o caráter glorioso, o ensino central, que é o caráter glorioso da comunhão perfeita com Deus. O que Apocalipse 21 e 22 querem me ensinar? Apocalipse 21 e 22 querem me ensinar que a comunhão com Deus na eternidade será perfeita e gloriosa. Esse é o ensino central. Agora, eu aprendi que o ensino central de Apocalipse 21 e 22 é sobre a comunhão gloriosa com Deus. Agora eu vou interpretar ruas de ouro. O que é o ouro? O ouro é um aspecto da glória. Se alguém olhou para o ouro antes de entender o central, que erro ele pode cometer na hora de interpretar aquele simbolismo? Ele pode dizer assim, no céu a gente vai ser rico, financeiramente falando. Consegue perceber? Porque ouro na nossa sociedade é riqueza. Mas o texto lá em Apocalipse 21 e 22 não está falando nada sobre riqueza. Então, isso aqui é uma pessoa da prosperidade, né? Eles vão pegar essa passagem aí, que fala sobre a rua de ouro e vai dizer, olha como a gente vai ser rico no céu. Olha como a Bíblia fala sobre riqueza, tá vendo? Você também pode ser rico. Né? Então, conseguem perceber como é possível criar uma heresia a partir da retirada do contexto? O ensino central é, no céu nós viveremos em perfeita comunhão com Deus. Em perfeita comunhão com Deus. E essa comunhão será gloriosa. Habitaremos de uma maneira gloriosa. Esse é o ensino de João no livro do Apocalipse. Irmãos, eu coloco aí uma frase, né? Como na interpretação. Aqui, o contexto ajuda a explicar o significado da figura. Mas não é só na parábola, como eu falei, né? Em qualquer texto da Bíblia. Não se esqueça, o texto fora de contexto vira pretexto para heresia. E aí, a gente encerra, temos aí 55 minutos de aula. Vamos encerrar, então, finalmente, com a nossa quinta proposição. Lê para mim aí, Robson, para a gente encerrar. Você faz a leitura e eu comento dessa vez, por favor. A estrutura do livro consiste de figuras móveis. Os detalhes que pertencem à figura deveriam ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Duas perguntas para entender. O que é a figura toda? E qual a ideia predominante? Amém. Então, é basicamente o que a gente falou, né? Que é a ideia das figuras móveis, figuras que são simbólicas, né? Figuras que têm interpretações diversas. Os detalhes que pertencem à figura deveriam ser interpretados com o pensamento central. Então, você primeiro entende qual é o ensino da passagem, da seção, do capítulo. Você precisa pensar, meu irmão, o que João, no século I, estava querendo dizer para as 7 igrejas da Ásia Menor, que passavam por perseguição, que tinham aquelas características lá de Apocalipse 1 a 3. Então, o contexto histórico do destinatário é claro para a gente. Éfeso era uma igreja o quê? Era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Filadélfia é uma igreja que vivia o amor fraternal. Você tem ali igrejas que não eram nem frias, nem quentes, né, que eram mornas, e Deus disse que estava a ponto de vomitá-la. Tinha igreja que permanecia fiel. Você tem exortações a que a igreja se mantenha fiel. Então, esse é o contexto. Você vai precisar interpretar o livro todo à luz desse ensino central, desse ensino principal. Nunca perca de vista isso. E quando você estiver numa sessão específica, tem que entender qual é o propósito daquela sessão específica. E assim, depois de tudo isso ficar bem claro, aí você, com muito cuidado, olha para o simbolismo, olha para aquele elemento ali que foi acrescentado na narrativa
e se pergunta, será que eu consigo dizer com certeza o que esse elemento significa? E é preciso muita humildade, irmãos, é preciso a gente reconhecer que às vezes não vai dar para dizer o que tudo significa, às vezes sim, às vezes não. Ok? Meus irmãos, graça e paz, grande Robson, Deus te abençoe ricamente, foi muito bom participar dessa live, dessa aula contigo, e muito obrigado a todos os irmãos, infelizmente não tiveram participações, os irmãos não participaram aí, mas eu sei que estiveram presentes, assistindo, a Gil mandou boa tarde, a Maria também, apesar de que ela está pelo telefone da Marcela, né? O Paulo Terrão colocou boa tarde, o Luciano, a Beth. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, meus irmãos. A Daniel também deseja uma boa tarde, boa noite agora, né? E Deus abençoe também, Robson. Amém, igualmente. Então, forte abraço. Tchau. Tchau.